Glória a Deus. Evangelho de João, ou de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21. Nós vamos meditar um pouquinho aqui com vocês. Essa é a palavra que Deus separou para nós meditar nessa noite, e para o seu coração e para a sua vida. Amém? João capítulo 21. E você que encontrou, diga: encontrei. Bora ler então? Primeiro versículo. Depois disso, ou depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era da Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Diga comigo: vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada. Versículo 14, e tá bom. Vamos lá. 1, 2 e 3. E já era que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Segura aí, curvando a cabeça aí, por gentileza, e não feche a Bíblia. Pai, aqui está a tua palavra. O Senhor não me deu um grande esboço nesse dia, mas o Senhor me deu esse texto, e eu tenho certeza que esse texto é o texto ao qual o Senhor quer falar conosco. Então, Espírito de Deus, todos nós estamos em tuas mãos. Pode falar, pode batizar, pode curar, pode transformar, e pode fazer o que o Senhor quiser, porque a palavra é tua, e esse povo que aqui está também é teu. No nome de Jesus, você diz? Amém. Amém. Sente, queridos, e não feche a Bíblia. Vamos separar algumas coisas interessantes aqui. Primeira coisa interessante é que já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Diga comigo: terceira vez. Terceira vez depois que Jesus ressuscitou. Ok? Então, a primeira vez ele aparece em Mateus e Marcos, deixa escrito dessa forma. Quando Jesus aparece a eles e os comissiona, dizendo para eles: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será, e quem não crer será. Assim Marcos escreveu. Mateus, ele diz que quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, ele diz que Jesus diz: ide a todo mundo, ensinai e fazei discípulos. Ensinai e fazei discípulos. Agora, no caso de João, quando Jesus ressuscita e aparece a primeira vez, eu já chego na terceira, quando ele aparece a primeira vez, ele entra lá e diz: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também o envio a vós. E a Bíblia diz que ele assoprou e diz: recebei o Espírito. E assim, irmãos, os discípulos ficaram obviamente felizes, mas tinha um ali que não estava, e o nome dele é Tomé. E esses discípulos falaram a Tomé: Tomé, Jesus de fato já ressuscitou e apareceu a nós. Então Tomé diz: eu só creio se eu ver a marca dos furos e a marca da onde ele foi transpassado. Aí a Bíblia diz
que Jesus aparece 7 dias depois, e quem é que estava lá? Tomé. Quando Jesus aparece aos discípulos e também a Tomé, Jesus tem um particular com Tomé, dizendo: Tomé, vem cá, venha cá, coloque as mãos aqui, ó, vê se tem furo. Não, só tem as marcas. Tomé passou a mão, dá uma olhada aqui, Tomé, pode ver aqui a marca do que me fizeram naquela cruz. Quando Tomé vê, quando Tomé toca, ele cai de joelho e diz: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus responde a Tomé: porque viste, Tomé, creste? Levanta a mão aí, que essa palavra é para nós. Porque viste, Tomé, creste? Mas bem-aventurados são aqueles que não viram o que você vê e acreditaram. E esses que crê e não viram, e que não anda pelo que vê, mas anda pela fé, é eu e você, muito mais do que feliz. Agora, aqui já era a terceira vez, porque Jesus, depois de ressuscitar, ele passou 40 dias, irmãos, em forma corpórea, ministrando os seus discípulos e indo por algumas regiões e falando com algumas pessoas. Por exemplo, ele fala com aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Também tem outros discípulos que Maria Madalena, Maria Joana e a Maria, mãe de Tiago. Todas essas vê Jesus em carne e osso, ressurreto. Mas aqui, irmãos, já estava acontecendo alguma coisa. Por quê? Porque já tinha alguns dias que Jesus ressuscitou. Jesus já tinha comissionado os seus discípulos, e os discípulos não sabiam o que fazer. E agora? Passamos 3 anos com o mestre se foi, o que faremos? Então veio uma ideia de quem? Uma ideia de Pedro. De quem? E qual foi a ideia de Pedro? A ideia de ir pescar. Olha, irmão, que ideia! Veio logo essa ideia no coração de Pedro: ir pescar. Na verdade ele diz: eu vou pescar. A conotação que Pedro estava tendo e falando, irmãos, sabe qual é? Eu vou voltar para trás, eu vou retroceder, eu vou deixar de caminhar para frente, eu vou deixar de andar na visão que ele me deu, eu vou deixar de fazer aquilo que ele proporcionou a mim, eu vou voltar a pescar. Por que ele vai voltar a pescar? Jesus já tinha mandado ele sair da pescaria. Eu vou refrescar sua memória rapidinho. Onde foi ministrado aqui a pesca maravilhosa? Sim ou não? Lucas capítulo 5. Em Lucas capítulo 5, Jesus está pregando, e do lado de Jesus tem alguém lavando a rede. Era Simão lavando a rede. Você conhece o texto? Jesus entra no barco de Simão, pega o barco emprestado para poder pregar, e logo após pregar, ele diz para Simão: vamos um pouco mais para dentro das águas, vamos um pouco mais para o mar, vamos se aprofundar um pouco mais. E Simão já estava ali e era madrugada, ou seja, o dia já tinha nascido, e a Bíblia diz que ele tinha tentado pescar a noite toda e não tinha pego nenhum peixe. Então ele vai para mar alto, e no mar alto Jesus manda ele lançar a rede. Ele lança a rede sob a palavra de Jesus, e ele traz muitos peixes a ponto do seu barco quase afundar, e ele tem que chamar outros barcos para poder o ajudá-lo. Então quando ele chega com esses muitos peixes na beira da praia, ele ali logo deixa os peixes, e Jesus diz a ele: a partir de hoje, tu não é mais pescador, a partir de hoje, tu é pescador de homens. A partir de hoje, Pedro, eu cuido de você. A partir de hoje, Pedro, eu vou fazer de você meu discípulo. A partir de hoje, Pedro, eu vou fazer de você o meu apóstolo. E se você caminhar comigo, Pedro, essa é a ideia, se você caminhar comigo, Pedro, não vai te faltar pão e não vai te faltar peixe. Então Pedro larga tudo e começa a seguir. 3 anos. 3 anos se passa, o mesmo cenário se apresenta a Pedro e discípulos.
no mesmo mar de Tiberíades, no mesmo lugar. Uma situação difícil, uma situação constrangedora, uma situação de tristeza, uma situação de complexo, uma situação de não saber o que fazer, fez esse homem voltar para trás. Olha o que Deus colocou no meu coração, para que a igreja tome cuidado, porque tem muita gente retrocedendo, tem muita gente voltando atrás. Se você for em qualquer lugar do país, ou de qualquer lugar do mundo, se você ver alguém no submundo e perguntar se ele conhece a Cristo, talvez ele já pisou dentro da igreja. Como eu já disse, se você for na biqueira aqui, se você for na casa de recuperação, se você for também na cadeia, se você for no hospital, se você for na rua, nos vales e nos valados, você vai encontrar alguém dizendo: eu já fui da igreja, mas alguma coisa aconteceu, me deixou triste, eu parei de ir, e porque eu parei de ir, eu deixei de seguir, eu voltei para trás. Diga para alguém assim: tome cuidado, não deixe as frustrações entrar no teu coração. Você não tem compromisso com frustrado e nem frustração. Levanta a mão para o céu e diga: você tem compromisso com aquele que fez os céus e a terra. Se alguém te entristeceu, se alguém tirou o seu chão, se alguém tirou a sua paz, fique posicionado, porque o seu compromisso é com o céu. Então não há desculpa para voltar atrás. Eu não posso bater na tecla e dizer: eu estou tão triste, eu estou tão frustrado, eu estou tão sem chão, que eu não tenho força para caminhar. Quem não tem força para caminhar vai regredir, e quem vai regredir vai voltar a fazer o que fazia. Há um aviso de Deus para a sua vida nessa noite: tome cuidado. Tome cuidado. Quando ele diz: eu vou pescar, olha bem, ele esquece. Isso a gente vai transpor para a nossa vida, presta atenção. Por quê? Porque está na conotação de regredir. Ele voltou a fazer, ou a ir, ou realizar aquilo que ele realizava. Ele voltou para o mesmo lugar da onde ele saiu, da onde Jesus lhe tinha tirado. Vou pescar. Agora presta atenção. Ele era um cabeça, ele era um líder, ele era um diferenciado, ele era um destaque de Jesus, ele era um dos mais notórios e um dos mais conhecidos, ainda que fosse afoito, ainda que a gente conhece Pedro por muitos detalhes que ele fez, e a gente tem: nossa, como Pedro é sanguíneo, como Pedro é assim, como Pedro é assim. Então ele se destacou mais do que os outros, e por se destacar tanto com Cristo como com os outros, ele disse: eu vou pescar. Os outros disseram também: eu irei contigo. Então papai, então mamãe, cabeça, preste atenção. Você é exemplo. E quando você baixa a guarda, quando você diz: eu estou sem força, quando você diz: eu não vou mais, quando você diz: para mim não dá mais, quando você murmura na tua casa, dentro ali naquela mesa, conversando com a sua família, eu estou pensando, o que você está pensando? Eu estou pensando em parar, eu estou pensando em não ir mais, eu estou pensando em desistir. Olhe para mim, tem alguém olhando para você, tem alguém se espelhando em você, tem alguém que nutriu a força para buscar a Deus um dia, pela força que você demonstrou. Você está entendendo? Tem alguém que veio por intermédio da sua vida, tem alguém que se espelhou em você, tem alguém que chegou aqui porque dizia ou pensava: se ela conseguiu passar,
se ela conseguiu sobreviver, se ela conseguiu estar de pé, mediante a tudo que passou, eu também vou conseguir. Agora, Pedro, a luta bateu, você em volta dessa mesa está dizendo que vai voltar atrás, e aqueles que vieram, por intermédio do seu testemunho, como fica? Como fica? Aqueles que você ministrou, aqueles que um dia contou alguma coisa para você, dizendo, olha, eu estou fraca, e você chegava e dizia assim, sabe o que é isso? É nada, vamos orar. Eu não estou muito bem. Você dizia, isso não é nada, levanta a tua cabeça, Jesus é contigo. Então isso fez algumas pessoas se encherem de esperança. E agora, Pedro, e agora, mulher de Deus, alguém está olhando para você, e você pensando em voltar para a pescaria da onde Jesus te tirou? Você, nessa altura do campeonato, baixando a guarda, você nessa altura do campeonato, dizendo, eu não tenho força. Jesus, levanta a mão aí, Jesus continua sendo teu Deus, Jesus é a força do seu povo, você não precisa voltar, tudo que você precisa, Ele tem para te dar. A gente não se dá conta, irmãos. Eu estou muito focado no testemunho hoje, porque esse texto nada me passa a não ser num testemunho que eu preciso manter, não por mim, por alguém que me assiste, por alguém que me vê, por alguém que olha para mim e diz, nossa, como você é forte, eu não sei como você aguenta, ninguém sabe o que a gente está passando. Mas a gente precisa não só denunciar, não é mentira, é porque se um valente voltar atrás, se um valente baixar a guarda, se um valente desistir, papai, mamãe, servos de Deus, antigos, maduros, se você desistir, tem alguém te assistindo. Você não pode se dar o luxo nem de murmurar, você não pode se dar o luxo de reclamar, você não pode se dar o luxo de dizer, eu não estou feliz. Você muitas vezes vai ter que comer, eu estou te ensinando aqui, você vai ter que comer 1 quilo de sal, dizendo, está gostoso. Vai tomar alguns pisões e vai dizer, está doendo. Você vai dizer, não senti nada. Mas aí você entra no quarto e chora, mas ninguém está vendo. Por quê? Porque eu carrego um testemunho de força, de valente, de quem rompe, de quem é pai, de quem dá exemplo, de quem é servo de Deus. Quem está comigo aqui? Quem precisa receber essa palavra com força na sua alma e no seu espírito? Então a palavra é, passa pelo que tem que passar, mas nunca abra a tua boca para dizer, eu vou parar. Nunca dê esse gosto para Satanás montar em você, porque todos os que vieram pelo intermédio do seu ministério, vão dizer assim, se essa aí, que eu vi sofrer, se essa aí, que mesmo eu vendo sofrer, muitas vezes eu vi buscando, se essa aí, ou se esse aí, que me evangelizou, que me trouxe palavra de consolo quando eu estava triste, está caído na fé, imagina eu que sou fraquinho, imagina eu que estou sem força, imagina, passa o que você tem que passar, se está doendo, vai no glória. Se você está sem chão por algum momento, fique em paz. Tem um chão que as ruas são de ouro e os muros são de cristal.
mais. Fique mais. As coisas que você vê, a Bíblia diz que é temporário, mas as coisas que os seus olhos não veem, que você precisa se manter, elas são eternas. Elas são eternas. Elas são eternas. Elas são eternas. Não muda quem você é pelo momento que você está vivendo ou passando. Não baixa lá. Segura a onda. Seja forte e corajoso. Porque Deus, levanta a mão, eu termino essa frase, Deus levante a tua mão, Deus levante a tua mão, Deus é contigo. Aleluia! Amém, Deus! Aleluia! Agora escuta, irmãos, o que é um testemunho? Você foi chamado para ser testemunha de Cristo. O que é isso? Pregai. Pregai. Fala para alguém assim, pregai. Escute isso, você foi chamado agora para dar testemunho de Cristo. Sabe o que é isso? Viver. 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 Ah, pastor, eu pensei que era só pregar. Irmãos, até o papagaio prega se eu ensinar uma mensagem. Presta atenção. Entendeu? Então você foi chamado para dar testemunho de Cristo. Como assim? Jogado no Coliseu junto com leões. Nega. Porque ele vive. Eu posso crer. Porque ele vive, eu posso crer. Dá testemunho. Alguém olhando vai negar a fé. A porta se fechou. As coisas ficaram difíceis. A enfermidade bateu. Os filhos se extraviaram. Como é que você tem que se manter? Eu fui chamado para dar testemunho. Dar testemunho. Jesus me tirou de uma pescaria mundana para que eu ia ser um pescador de homens, de almas, um servo do Senhor. Então não importa o que a gente passa, a gente está aqui para dar testemunho. Por isso que o seu sofrimento, irmãos, como a Bíblia diz, o meu sofrimento e o seu, não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Se a cura chegar, glória a Deus. Levanta a mão, relaxa. Mas se a cura não chegar, Glória a Deus! se a porta se abrir, Glória a Deus! se a porta não se abrir, Glória a Deus! se as coisas mudarem para você, Glória a mas Deus! se as coisas não mudar, Glória a Deus! eu sei em quem eu tenho ido. Eu fui chamado para dar testemunho. Glória a Deus! Então você não é temporário. Você não é de estação. Você não é de momento. Você não é como as pessoas dizem, um momento por cima e outro momento por baixo. Você não é bipolar. Você não é quente nem frio. Você só é quente. Você só é crente. Você só é servo. E ninguém vai te poupar de ser caluniado. Ninguém vai te poupar de ser provado. Aliás, aqueles que te tocam estão sendo usados por Deus para provar a tua fé, para ver se tu fica na presença de Deus. Glória! Verdade, papai. Saí porque alguém falou mal. Saí porque alguém me caluniou. Saí da presença porque eu não gostei de alguma coisa. Irmãos, Deus usou alguém para provar a tua fé, tu não aguenta. Nós somos chamados para dar testemunhas. Independente, não estou dizendo de igreja, estou dizendo na presença de Jesus. Você foi chamado para ter um testemunho de zelo, irmãos. O que é isso?
selar pelo seu testemunho. Vida com Cristo. Vida com Cristo. Eu estou falando com Pedro isso aqui. Vida com Cristo. Selar pelo meu testemunho. Alguém precisa ver, irmãos, o nosso lado honesto, cristão, de servilismo correto, de oração e na presença de Deus. Eu estou preocupado com o testemunho, irmãos. Por quê? Porque o que tem afastado as pessoas de Deus não é o Deus da igreja, mas é os crentes que dizem que temem a Deus pelo seu testemunho inseguro. Diga para alguém assim: você foi chamado para zelar pelo testemunho que você carrega. Avisa ele aí, avisa ela: tu é crente. Só um pouquinho aí, esse povo fica feliz. Avisa de novo: você é crente. Você não serve nem para reclamar. Não murmure, não reclame, não fale de igreja, não fale de pastor, não fale de ministério. Tem alguém lá, sentadinho do teu lado, ouvindo o seu testemunho. Agora presta atenção. O cenário é o mesmo daquela pesca maravilhosa, porque na minha Bíblia também está escrito aqui: pesca maravilhosa. Na sua está assim, tá, sabe? Tá. Então houve dois tipos de pesca. Ó, uma pesca frustrada. Diga comigo: pesca frustrada. E depois uma pesca maravilhosa. A frustrada aconteceu do mesmo jeito. Por que aconteceu do mesmo jeito? Porque ele voltou para onde Deus não tinha mandado ele voltar. E ele foi fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. E a Bíblia diz que ele pescou, tentou, lançou a rede a noite toda e não pegou. De novo. Presta atenção, Deus está falando com alguém de novo. Você já saiu do lixo, você já voltou, você veio para o Senhor. Você quer voltar para o lixo? De novo. Frustração. Entenda o que Deus está falando contigo. Deus te tirou do lixo. Você já consegue sentar onde estão os príncipes de Deus, a igreja do Senhor. Mas você quer voltar de novo para a mesma pescaria frustrada com a qual você saiu, de dor, de decepção, de inimizade, de contenda, de confusão, de lugares desapropriados, de decepção. Irmãos, quem volta para a pescaria do mundo é uma pescaria frustrada a noite toda e não pegou. Quer voltar? Você esqueceu de onde você saiu? Você esqueceu de onde você foi arrancado? Você esqueceu de quem você era? Você esqueceu de onde Jesus entrou para tirar você? Que você dizia assim, sabe? Eu jamais irei para uma igreja evangélica. Eu jamais vou servir a Jesus. E olha onde você está. Dá uma olhada para esse irmão aí. Você falou isso para tua mãe. Você falou isso já para pastor. Você falou isso já para vizinho crente que te evangelizou. Eu jamais entrarei porque eu gosto da vida que eu tenho. Eu não vou para aquela igreja. Eu não vou servir Jesus numa igreja evangélica. E aonde você está? Agora diga, o que você tem hoje, o que você é hoje, não é muito melhor daquilo que você era? Por que você quer voltar? É, papai. Quer frustração? Agora presta atenção. Quem volta é frustrado. Porque lembra daquela pescaria? Ele tentou a noite e não pegou? Sem direção, sem visão, sem palavra de Deus, sem unção, desanimado, lavando rede, tentando e nada, pescando. Você quer voltar para isso de novo?
essa vida? Você quer ter essa vida de novo? Uma vida de decepção, uma vida de tristeza, uma vida sem direção, uma vida sem palavra do Senhor, tentando, dando as suas braçadas, entrando em uma porta, saindo de uma porta, entrando em outra, e você vivendo de saquetel furado, rabisco, projeto, nada dá certo, nada flui, não consegue papéis edificados e consolidados, é só coisinha para sobrevivência e dependência, e olhe lá, frustração, a pescaria da frustração, Jesus já te tirou, não volta para lá. Quem está entendendo? Agora preste atenção, a Bíblia diz que a noite toda eles não pegaram nada. Aí a Bíblia está dizendo aqui, ó, versículo 4, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Olha só, queridos, da mesma forma que Jesus se apresentou de manhã naquela praia, Jesus se apresenta de novo. E qual é a conotação? Sabe qual é? Sem mim você vai tentar, sem mim você vai dar suas braçadas, sem mim você pode até lutar, mas sabe o que você vai conseguir? Tem peixe aí? O que é que você conseguiu com a sua força? O que é que você conseguiu, ó, voltando para trás? O que é que você conseguiu retrocedendo? Jesus na beira da praia, eles no barquinho. O que é que você conseguiu nessa noite que vocês me rejeitaram? O que é que vocês conseguiram nessa madrugada que vocês disseram não para aquilo que eu falei sim para vocês? Nada. Com minhas palavras, sabe por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Tem força? Você consegue? Você tem? Sabe a porta que você tem? Se você não atribui ela a Deus, ela é sua. E se você atribui essa porta à sua força, essa porta vai te deixar na mão. Por isso a Bíblia diz: não estribe-se em seu próprio conhecimento, reconheça-o em todos os seus caminhos. Sabe quem arrumou esse esposo? Sabe quem te trouxe esse casamento? Sabe quem te deu essa porta? Sabe quem te deu esses filhos? Não foi obra do acaso, foi Ele! Se eu não o reconheço, eu estou dizendo que fui eu, e se fui eu, é frustração. Tem alguma coisa? Sabe por que você não tem? Porque sem mim nada podeis. Aí alguém disse assim: ei, é o mestre que está falando. É o mestre, porque a gente conhece essa voz. E aí a Bíblia diz que Pedro pula na água, porque ele estava nu. Quem sai do propósito se sente em pecado. E quem está em pecado tem vergonha de Deus e se sente nu diante da presença do Senhor. Por isso que quando você sai do propósito, a primeira coisa que você tem vergonha de vir é para a casa de Deus. A primeira coisa que você tem vergonha de ouvir até uma mensagem do pastor, ou atender uma ligação. Por quê? Porque quem está fora do propósito, ele tem vergonha de Deus e das coisas de Deus. Pedro estava nu, ele pula na água e vai ao encontro do mestre. O mestre estava na praia, diga comigo, na praia. Quando ele chega na praia junto com os discípulos, com 153 grandes peixes, porque quando Jesus dá
lança pelo lado direito essa rede. Aí a Bíblia diz ali que eles pegaram 153 grandes peixes, porque Pedro ali lembrou, lá atrás, ele me disse, lance a rede. E veio a memória, e eles lançaram a rede e pegaram. Aí quando eles chegam na praia agora, o que está ali na praia? Jesus com peixe e com pão. Pedro, você lembra da primeira vez? Você não pescou muito? E quando você chegou perto de mim, você não deixou tudo? Deixou. Te faltou peixe? Te faltou pão? Não. Você caminhou comigo 3 anos. Você passou fome? Não. Peixe e pão. Tudo que você precisa. Pedro, eu tenho. Você não precisa procurar em outro lugar. Você não precisa sair da minha presença. Você não precisa procurar no mundo. Você não precisa, por causa do momento que você está vivendo, porque a Bíblia diz, tem um texto que a gente está trabalhando em cima, Gênesis capítulo 26, onde houve fome naquela terra. Houve fome. E o homem de Deus chamado Isaac, Deus fala com ele, não desce ao Egito, porque eu vou cuidar de você aqui. Aqui. Não desce ao Egito, o que é? Não precisa ir para o mundo, porque eu vou cuidar de você. Assim como eu cuidei do seu pai, eu vou cuidar de você. Não precisa descer para o Egito. Não precisa ir para o mundo. Não precisa se desesperar. Isaac, ele ouviu a voz de Deus na fome. Isaac ouviu a voz de Deus na crise. A crise não é para você se esconder de Deus. Na crise é que nós temos muitas experiências com Ele, porque Ele ouviu Jesus, Ele ouviu Deus em tempo de crise. São dos piores momentos que você precisa se refugiar. São os piores momentos que você vai ter experiências com Deus. São os piores momentos que Deus vai contemplar você com a presença dEle. São os piores momentos que Deus virá para a tua vida. Então não corra, fique, não saia, fique, não vá para o Egito, não volte a pescar, não vá para o mundo, porque o mundo não tem nada. Aqui tem peixe e tem pão. Sou eu. Você corre e perde, você luta e apanha, você se esforça e cansa, você corre e não tem nada, você trabalha e também não nutriu nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não será. Tudo que você precisa, peixe e pão. Tudo que você precisa, peixe e pão. Você correu, Pedro, a noite toda, nada. Mas quando você chegou perto de mim, já tem brasa acesa, e já tem pão, e já tem peixe. Pega e come! Glória a Deus! Agora, Jesus vai ter um particular com Pedro agora. Por quê? Irmãos, é por isso que eu entendo esse pequeno texto aqui de uma forma simples. Que o cerne desse texto está no que Pedro fez voltando para trás, levando outras pessoas com ele. Jesus não mostrou. Jesus não mostrou. Por isso, seu testemunho influenciou. Por isso você tem que tomar cuidado. Por que Jesus foi ter apenas um particular com Pedro? Nas 3 perguntas: tu me amas, tu me amas, tu me amas? Tu sabes, tu sabes, tu sabes. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas.
que ama. Olha só, não volte atrás, porque você diz que me ama. Se tu diz que me ama, não volte atrás por amor a mim e as minhas ovelhas. As minhas. Você tem filho? Você tem legado? Você está pensando em quem? Você está pensando em você? Você não está confortável? Seus filhos? Tu me amas? Eu te amo. E eu jamais vou te deixar. Ó, tu me amas? Eu te amo. Eu indo para a igreja ou não indo para a igreja, eu jamais te deixarei, porque eu sei de onde tu me. Eu não vou te deixar. E as minhas ovelhas que você levou contigo? E as minhas ovelhas que se espelharam em você? E os meus pequenininhos que voltaram para trás por causa da sua incontinência espiritual? E as minhas ovelhinhas? Porque seus filhos, de família, são presentes de quem? Então a gente pensa que viver uma vida lá vão ter, porque a gente não vai voltar para trás. Acha que Jesus está gostando. E a sua geração? E os seus vizinhos? E as pessoas que passaram pela sua vida e viu o seu testemunho? Viu o que você cantava? Porque tem gente que canta, tem gente que prega e depois não vive, estraga tudo. E as minhas ovelhinhas? E os meus? Porque você diz que me ama, e não é assim que a gente diz: eu jamais te abandonarei. Ó, eu não estou indo para a igreja não, mas Jesus eu não deixo de jeito. Seus filhos? E o legado? Onde eles vão cultuar? Aonde eles vão tomar ceia? E a escola bíblica? E a consagração? E a leitura da palavra? E de pai para filho? De mãe para filho? E as minhas ovelhinhas? Você ama, me ama, ou pensa que me ama? Mas eu não estou preocupado somente com o teu amor. Eu estou preocupado com o amor das minhas. Apacenta elas! Meu Deus! É muito forte, irmãos, esse texto. Simples se a gente entender com quem que Jesus estava falando. Quem é o cerne principal? Não estava preocupado com a vida de Pedro. Ele estava mais preocupado com a vida daquele que Pedro arrastou para a pescaria que Jesus já tinha tirado. Você não sabe, mas os seus não entram. Você não vive na minha presença, mas os seus não entram. Você jamais vai deixar de dar glória, mas os seus não vão dar glória. Você jamais vai deixar de vez em quando ouvir alguma coisa, ou até mesmo vir, mas os seus não vão conseguir vir. A preocupação de Jesus é com as ovelhinhas que vieram pelo intermédio do seu ministério. Então é uma noite, escuta, de conselho com Pedro. Porque o mesmo disse: a restauração de Pedro. Está no seu também assim, não? E aí, Pedro? Quer apacentar de novo os seus? Não se esqueça que não são seus, são meus. É Deus, aleluia. E eu vou cobrar de você, Pedro. Eu vou cobrar de você. Eu vou cobrar de você, Pedro. Eu vou cobrar de você. Porque eles são meus. Eu só deixei com você. E aí? Acredita que é uma noite de concerto para Pedro? Apacente as suas ovelhas, as ovelhas de Jesus, Deus. A gente
precisa mudar muito, irmãos. Porque a gente não sabe o que está carregando. Tem gente nos assistindo. Tem gente te vendo. Tem gente que veio por você. Mas tem gente que está saindo por sua causa também. Deus está chamando Pedro para de novo a presença dele. Porque o Senhor apareceu para Pedro a terceira vez para intervir. Pedro, tu me amas? Sim ou não? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Cadê as minhas ovelhinhas que você levou para a pesca? Aonde você deixou? Fica de pé. Tá bom. Então, como sempre, eu faço convite. Você vai saber se hoje tem Pedros aqui. Eu tenho certeza que tem. Se não tiver aqui, tem Pedros que vai ouvir. Eu lanço essa pergunta. Tem algum Pedro que quer voltar à presença de Deus nessa noite? Quando eu digo Pedro aqui, tanto homem quanto mulher, que abandonou o chamado, que voltou para trás por algum motivo, e que está vendo, sabe quem desmoronar? A casa inteira trabalha. Está vendo os filhos que não bebiam, beber. Está vendo as meninas que não fumavam naquilo, fumavam. Está vendo alguns adolescentes chegando à tua casa com costumes diferentes, com falas esquisitas. Mas antigamente não era assim. Você dizia, eu os levava para a escola bíblica, mas por algum motivo você abandonou. Cadê você, Pedro? Tem Pedro aqui. Você ainda aguenta? Você ainda aguenta essa vida? Você não acha que é necessário tomar uma decisão por amor a Jesus e as ovelhas do Senhor, que estão sob a sua tutela? Hein, Pedro? É hoje? É você. Tem mais alguém? Tem mais alguém que precisa se enquadrar nesse testemunho? É um culto de família. É um culto que está chamando o pai, que está chamando a mãe para um compromisso. É um culto que está chamando, irmãos, pessoas para deixar legado, para dizer assim, sabe, eu vacilei mesmo, mas eu quero deixar esse cálice da vacinação, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, eu quero ser restaurado, eu quero de novo a bênção de Deus sobre a minha vida. Tem mais alguém aqui? Deixa os meninos louvar um pouco, você vai tomar a decisão aqui. Toma a decisão. Não.
aflige na sua vida. Cada um sabe a vida que está levando, irmãos. Mas essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite. Tem mais alguém que precisa voltar nessa noite? Sim ou não? Se tem, não endureça o teu coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se tu é chefe da casa, se tu é pai de família, se tu está passando por um período medieval espiritual, o convite está lançado. Hoje. Volta hoje. Tem mais vida. Estenda as mãos, irmãos. Ela não sabe o que está passando. Amém, Jesus. Liberta ela, Jesus. Liberta ela. Em nome de Jesus. Que todo tipo de seta, que todo tipo de laço, que todo tipo de maldição, que toda pombagia que dominou a vida dela, a casa dela, a linhagem dela, meu Deus, a partir dessa noite, em nome de Jesus, solta!